Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Conversas Transatlânticas. Eu e meu amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades na Europa, e aqui o seu humilde servo Eduardo Boixac, direto de Floripa, que é aqui onde fica a Active Trades em Florianópolis. Falar um pouco sobre o mercado. A gente tem feito esse programa já há alguns meses, né, Ricardo? A gente comenta É o que isso. aconteceu no mês anterior e o que pode acontecer no mês à frente, né? Próximos passos do mercado, né? Isso mesmo, isso mesmo. Um grande prazer estar aqui de volta contigo, o grande Eduardo Pochá. Aprendo sempre muito com estas conversas e estou confiante que vai ser uma hora mais ou menos bem passada para todos. Fiquem connosco aqui porque vai valer a pena. Vamos começar falando de Europa. Europa, o Ricardo é o cara, né? A velha Europa. Sabe a velha Europa. A velha Europa. Então, Vamos lá. então vamos começar aqui pelo extremo ocidental da Europa, por Portugal. Não há assim muito a dizer sobre Portugal. O único ponto que eu ia trazer era relembrar a todos os nossos irmãos no Brasil que Portugal ganhou aqui a Liga das Nações, ok? Portugal ganhou a Liga das Nações, um grande troféu para o futebol português. Vitória na semifinal sobre a Alemanha, na Alemanha, e uma fantástica vitória na final sobre a grande seleção espanhola, ou seja, talvez a seleção que joga o melhor futebol, mas nós num jogo em que correram as coisas bem, que as coisas correram bem, conseguimos então ganhar a Espanha, que é sempre um feito apreciado. Eu acho que Portugal é favorito na Copa do ano que vem. Eu não queria ser muito otimista contigo aqui não, mas eu acho que Portugal tem um time bom, né? O volante é muito bom, aquele Vitinho é muito bom, tem dois meias bons ali que jogam na Inglaterra, o lateral esquerdo é muito bom, o Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, acho que pode ser. Vamos ver o que pode acontecer na Copa. Sim, eu acho que Portugal pode se incluir num grupo talvez de 6, 7, 8 seleções que têm possibilidades de ganhar. Agora, é verdade que esta equipa será talvez a mais forte. Portugal leva a uma Copa do Mundo. É mais forte de sempre, acho eu. Mas para além disso, na Europa, aqui na Europa, então, o ponto principal que tivemos em junho foi que o Banco Central Europeu voltou a baixar as taxas de juro. Isto também reflete um pouco a evolução da inflação no nosso continente. A inflação está cada vez mais controlada. Aliás, ontem saíram números da inflação na Europa, está exatamente nos 2%, ou seja, está mesmo no nível que é considerado ideal. Nem muito baixo, nem muito alto, ou seja, está ali num ponto ótimo para permitir crescimento da economia, mas ao mesmo tempo não está acima do nível em que se torna detrimental para a evolução da economia, porque as pessoas deixam de consumir devido a uma evolução muito rápida dos preços. Portanto, está no ponto ideal mesmo. O BCE voltou a cortar juros, uma vez que a inflação está mais ou menos controlada, mas esse não é o único motivo pelo qual o Banco Central Europeu decidiu cortar juros. Tem também a ver com alguma apreensão face ao futuro que se vive na Europa, ou seja, estamos a voltar a níveis de crescimento mais baixos, como tínhamos tido durante bastante tempo, e isso começa a gerar alguma preocupação. Então, o Banco Central Europeu está a fazer a sua parte, uma vez que já conseguiu controlar a inflação, o que é um feito considerável, não podemos esquecer, a forma como este processo foi gerido por Christine Lagarde e pelo Banco Central Europeu, acho que merece um elogio, muito bem gerido. E agora o Banco Central Europeu deixou de se focar tanto no controle da inflação e voltou-se então para o outro lado do seu mandato, que é então o mercado laboral e o crescimento económico. E neste momento o que estes cortes nas taxas de juros indicam é que o Banco Central Europeu está preocupado com o crescimento da economia. De fora aqui a gente observa a Europa bem tranquila do ponto de vista de inflação, né? Crescimento a Europa não tem há muito tempo, né Ricardo? A economia bem lateral, né? A Europa tem a divergência que nós encontramos entre, por exemplo, o crescimento que tivemos na Europa durante os últimos 15 anos e o que tivemos nos Estados Unidos é incrível, porque há 15 anos atrás as duas economias, portanto a da União Europeia e a dos Estados Unidos, eram mais ou menos do mesmo tamanho,
e agora os Estados Unidos são muito, muito, muito maiores do que a economia europeia. Isso tem a ver com o que tu disseste, Eduardo, que é os níveis de crescimento muito anémicos que temos tido na Europa. Isto tem a ver com várias razões. Podemos especular um pouco e dizer que uma delas será o excesso de regulação. Um dos grandes defeitos de que a União Europeia tem sido acusada é de regular demasiado, não é? E isso acaba por depois ser um obstáculo ao investimento, um obstáculo à inovação, e isso depois tem um reflexo na performance económica. Há também outros fatores que têm a ver, por exemplo, com a demografia e a falta de uma componente tecnológica forte na economia europeia. Nós vemos que o crescimento nos Estados Unidos, muito dele advém, então, da área tecnológica, não é? E na Europa nós não temos, assim, uma grande tecnológica que as pessoas se lembrem. Teremos, talvez, o Spotify, se quisermos ser generosos e dizer que o Spotify é uma empresa tecnológica europeia de sucesso, mas, para além disso, não temos muito mais. E depois temos o que está a acontecer com as indústrias mais tradicionais, como, por exemplo, a indústria automóvel, não é? Que está a sofrer muito com agora a concorrência de tecnologia mais avançada e mais barata, exatamente, chinesa. Portanto, aqui há alguns ventos contrários para a Europa que justificam este crescimento mais anémico que temos registado nos últimos tempos. No entanto, e até aproveitando para passar já para o próximo slide, em que vamos falar aqui sobre a meta de 5% do PIB para gastos na defesa, que foi acordada por todos os países da NATO ou da OTAN, se preferirem, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esta nova meta poderá ser uma das esperanças europeias para relançar alguma vitalidade no crescimento económico. Porquê? Porque vai exigir que uma indústria que esteve um pouco na sombra, que foi a indústria da defesa, ganhe uma nova força, e já estamos a ver isso. Aliás, até já falámos aqui em episódios anteriores sobre os ganhos que se têm registado nos estoques das empresas de defesa, como, por exemplo, a alemã Rheinmetall, ou a francesa Thales, ou a inglesa BAE Systems. Portanto, temos aqui a indústria de defesa a dar esperança de que a Europa poderá voltar a ganhar algum balanço no crescimento económico. Por isso eu não queria deixar de mencionar aqui esta decisão que foi tomada no âmbito da NATO, da OTAN, que consiste então em que todos os países da União Europeia, ou melhor, quase todos, porque não são todos, quase todos os países da União Europeia se comprometem a gastar 5% do seu PIB, até 2035 tem que alcançar essa meta, 5% do seu PIB em defesa. Eu quando disse quase todos, porque há aqui um país que resolveu não entrar aqui neste jogo, que é a Espanha. Aqui os nossos vizinhos espanhóis, eles realmente disseram não, nós não temos dinheiro para isso. O que eu devo dizer que não me parece muito certo, não é? Numa altura em que precisamos aqui todos estar a puxar para o mesmo lado, em que a geopolítica global está cada vez mais complicada e em que a Europa se vê um pouco sozinha no meio de grandes blocos como os Estados Unidos, a China e militarmente a Rússia, a Europa devia estar um pouco mais focada e a Espanha talvez aqui mostrando talvez algum viés político neste momento temos no governo espanhol a virar as costas aqui a um investimento que será muito importante para o futuro. Eu ia-te perguntar, Boixá, o que é que tu achas, vendo desde fora, vendo desde o Brasil, o que é que tu achas deste cenário? Vocês veem a Europa como estando sozinha e exposta? E não acham que faz sentido a Europa começar a armar-se de novo? Qual é a tua visão sobre isto? Eu acho que essa foi uma grande vitória do Trump nesse contexto, né? Uma das coisas que ele falou, poxa, que ele, na campanha, enfim, o Trump fala muito, né? Umas coisas que ele vinha falando é que, poxa, a gente defende todo mundo e
e todo mundo usa o nosso dinheiro. É um ponto de vista do americano. E, em última análise, tem um fundo de verdade, né? A defesa da Europa, muitas vezes patrocinada a OTAN, de uma maneira geral, né? Patrocinada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, não, vamos dividir essa conta aqui. E a Europa acabou embarcando, enfim, né? Se os Estados Unidos vai tirar o dinheiro, provavelmente alguém tem que colocar. Acho que a gente está escalando, né? Esse morro de geopolítico que você citou, né, Ricardo? Enfim, a gente não está num momento muito auspicioso legal, né, do mundo inteiro. Obviamente as tensões vão aumentando, sejam comerciais, sejam políticas ou de outra ordem, mas o fato é que o barulho está aumentando gradativamente, né? A gente vai falar um pouco sobre Irã e Israel aqui, já tem primeiros sinais, divisões, enfim, a gente não está no melhor momento de paz no mundo, caminhando talvez para um conflito logo ali na frente, né? Se alguém tem arma, é porque alguma hora quer usar essa arma, né, Ricardo? Então, aliás, há quem diga que já estamos na Terceira Guerra Mundial, não é? Que a Terceira Guerra Mundial já está a acontecer e de certa forma eu concordo com essa visão. E eu estou bastante preocupado, a nível da geopolítica. Eu penso que o mundo está cada vez mais perigoso, porque o multilateralismo que tinha de alguma forma sustentado a paz que se viveu, pelo menos na Europa Ocidental, um período muito prolongado de paz, mais de 80 anos de paz, isso foi à custa do multilateralismo, ou seja, de uma grande abertura, da globalização, de uma atmosfera mais conducente a comércio entre os vários países, e todos sabemos que é esse comércio, esse intercâmbio, essa abertura que acaba por permitir a coexistência pacífica entre os países. Quando os países se tornam mais defensivos, mais fechados economicamente, mais voltados para si próprios, as probabilidades de conflito aumentam. Portanto, eu estou bastante apreensivo porque o Zeitgeist, como dizem os alemães, ou o ar do tempo que nós estamos a viver agora é um ar mais protecionista. Estamos a viver uma época de menor abertura, de menor multilateralismo e, portanto, eu acho que é uma época perigosa e eu defendo a ideia de que a Europa tem que investir na defesa. A Europa tem que deixar de viver como viveu durante 2 décadas ou 3 décadas, à custa do dividendo da paz que resultou da queda do Muro de Berlim, em que parecia que tinha acabado a história e que já não havia inimigos para a Europa e para o Ocidente, e que ia ser uma hegemonia global do Ocidente. Não existe, acabou. E acho que o que a Espanha fez aqui não foi ideal, porque cria um precedente e pode começar a abrir brechas desde já, logo ao princípio, neste desígnio europeu de melhorar a defesa. Mas, pelo menos, temos aqui um desígnio, temos aqui um acordo assinado e parece que para os mercados isto também tem interesse, porque, como já tínhamos visto aqui, a indústria da defesa e as cotadas da defesa continuam com performance excelentes. Concordo, assina embaixo o que você citou. Aí chegamos nos Estados Unidos, né? Vamos dar uma passada nos Estados Unidos e a caminho do Brasil. Vamos passar nos Estados Unidos, que foi a escalada aí, cessar fogo no conflito Israel, Irã, Estados Unidos. Do jeito que começou, acabou, né? O mercado estressou e desestressou muito rápido, né? O taco. Foi guerra de 12 dias, já estão falando. Começou e já acabou muito rápido, mas o fato é que os Estados Unidos botou o pé na porta, né? A gente no Brasil costuma falar que a gente botou o pé na porta ali, usou Israel num primeiro momento. Na minha opinião, o primeiro ataque foi combinado com os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos imediatamente falou, nós não temos nada a ver com isso, ó. Fomos até avisados, mas não temos nada a ver com isso. Então Israel começou o processo, porque obviamente Israel é a primeiro na linha de tiro do Irã, né? Se o Irã tiver uma bomba atômica, Israel no dia seguinte vai receber essa bomba atômica, não vai demorar muito tempo para receber. Acho que é uma preocupação válida, enfim, do mundo ocidental, mas principalmente de Israel, que essa bomba atômica tem endereço. O Irã é um regime que provavelmente, entendo a bomba atômica, usará rápido. Então Israel se defendeu e usou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na verdade, é que tinha tecnologia para poder realmente fazer o que foi feito, né? A bomba lá que
poxa, eu vi vídeos de como a bomba funciona, aquela bomba que explode bunkers e estruturas enterradas, né, de subsolo. E, poxa, achei interessantíssimo, né? Mas o fato é que, do mesmo jeito que começou, acabou, os Estados Unidos já, não, Irã, vem aqui, você é meu amigo, vamos estudar as sanções contra você, nós queremos tirar as sanções. Enfim, o Irã não teve força, eu acho. Acho que um ponto interessante, Ricardo, é que meio que abriu para mim, pelo menos, eu achava que o Irã era uma potência militar ali. E meio que desvendou um cenário de fraqueza, né? Sim. E falta a tecnologia, o diferencial de tecnologia bélica, né? Entre Israel e Irã é um negócio gritante, né? Israel mandava foguete na janela do quarto do cara, né? 2.000 quilômetros de distância, ele acertava um quadradinho assim. E o Irã não, a impressão que dava que o Irã era, ó, Tel Aviv é para lá, vou jogar para lá e vamos ver o que chega. Né? A diferença de tecnologia parece muito grande. Eu penso que isto também foi um processo que não começou agora, não começou em maio, nem começou em abril. Eu acho que isto começou já há alguns anos, porque para Israel isto foi um processo gradual, ou seja, depois daquele ataque do 7 de outubro do Hamas, Israel acordou um pouco, não é? E então o que é que eles fizeram? Fizeram aquele ataque com os pagers e com os rádios ao Hezbollah, no Líbano, em que eles, através de um plano muito audacioso, de uma execução incrível, fizeram com que o Hezbollah comprasse rádios e pagers que estavam armadilhados e que explodiram todos ao mesmo tempo. E com esse movimento, o Israel acabou por neutralizar quase uma das proxies do Irã, que era o Hezbollah, que era uma das peças-chave na estratégia do Irão, porque o Irão tinha sempre essa chantagem, que se houvesse um ataque ao Irão, as proxies deles iam atacar Israel com mísseis. Mas Israel, com essa jogada inacreditável, genial, de uma execução incrível, neutralizou o Hezbollah. Depois, também, antes de lançarem o ataque de mísseis contra as instalações nucleares iranianas, Israel também executou figura-chave dentro do regime iraniano, ou seja, assassinou cientistas nucleares, líderes militares, generais, incluindo os líderes máximos militares, generais, exatamente. Ou seja, mais uma vez um plano com uma execução inacreditável. Depois também já tínhamos tido os Estados Unidos que tinham bombardeado os Houthis no Iémen, que são outra proxy iraniana. E então o que acontece? Chegamos a este momento em que o Irão, na verdade, era um tigre sem dentes. Era um tigre sem dentes, ou seja, era um papão, mas que já não tinha como fazer nada, já não tinha como atacar, porque as suas proxies estavam neutralizadas, tanto o Hamas como o Hezbollah, como os Houthis. A sua estrutura militar tinha sido destabilizada e possivelmente teria havido um pânico, uma confusão total dentro ali da estrutura militar iraniana, ninguém terá sabido o que fazer. E depois, como tu dizias, a tecnologia israelita é muito superior, ou seja, foi ali, peça a peça, Israel colocou-se no tabuleiro e fez checkmate. E quando fez checkmate, o Irão, então, a cortina abriu e viu-se que o Irão estava nu. Não havia nada a fazer ali. Portanto, eu acho que agora o risco, não sei o que é que tu pensas, mas o grande risco para mim aqui é que o Irão tenha ou venha a conseguir ficar com, diz que são 400 quilos de urânio enriquecido que eles têm, que eles venham a ficar com isto e que de forma clandestina venham a desenvolver dispositivos, mesmo dispositivos rudimentares, que eles depois possam utilizar de forma terrorista quase, para atacar cidades em Israel, como tu dizias, mas também no Ocidente. Esse para mim é o grande risco, mas vamos esperar que isso não aconteça. Agora, do lado dos mercados, a forma como este conflito se desenrolou foi, a meu ver, perfeita. O preço do petróleo não subiu acima dos $75, o que foi fantástico, e entretanto já baixou
bastante. O apetite pelo risco nas ações parecia que não estava a acontecer nada. E aquele pior cenário que se temia, que era do fecho do Estreito de Hormuz, que não permitisse a circulação de petroleiros ali da zona do Golfo, também não se concretizou. Portanto, eu penso que geopoliticamente foi uma jogada de mestre de Israel e dos Estados Unidos, e desde o ponto de vista dos mercados, correu da melhor maneira possível que podia ter corrido. Eu não sei o que é que tu achas. Eu acho você citou um ponto interessante, que é a questão da possibilidade de eles terem algum tipo de bomba, porque afinal de contas eles sobraram com urânio enriquecido, e enfim, eles têm que ver até quanto que eles conseguem trabalhar isso. Mas do ponto de vista, voltando para a geopolítica, a maneira que Rússia e China se juntaram no Conselho de Segurança da ONU para criticar Estados Unidos e Israel. Acho que a tentativa do Trump, desde o início do governo dele, é trazer o Putin para o lado dele. Esse cenário, para mim, parece distante, né? Para mim, Rússia e China parecem muito aliados ainda. Parece que estão no mesmo time. E deu para ver isso durante essa crise no Conselho de Segurança da ONU, que foi falar o mesmo discurso dos dois países. Enfim, é aquilo que a gente estava falando, que o mundo está se dividindo em blocos. A Europa está no meio do tiroteio, né? Ela é passagem, né? Então a Europa, se não se preparar, em algum momento ela pode sofrer. Isso é histórico também, né? Em outras guerras também foi assim. Mas principalmente a união de Rússia e China, que eu acho que pode ser um negócio mais perigoso logo ali na frente. Eu acho que a Rússia está-se a tornar um Estado vassalo da China. A Rússia depende muito da China para a tecnologia, porque há boicotes à Rússia no Ocidente, portanto a Rússia tem que ir à China para vender petróleo, depende muito da China e da Índia também. Portanto, a nível político internacional, a Rússia está isolada e os seus amigos são a China, o Irão, ou o Irã, como vocês dizem, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e pouco mais, não é? E então, a Rússia, embora em termos geográficos seja um gigante, é um país muito grande, em termos populacionais é um anão ao pé da Rússia, ao pé da China, desculpa. A Rússia tem mais ou menos 10% da população da China. E então, em termos económicos, nem se fala, não é? Então, a Rússia está-se a tornar um bocado o vassalo da China. A Rússia está para a China, eu diria, como a Bielorrússia está para a Rússia. Ok? Mais ou menos. Acho que, assim como eu acho que a Inglaterra está para os Estados Unidos. Sim, exato. Né? Exato. Ou seja, a Rússia, neste momento, vai sempre seguir o que a China disser. Agora, eu também acho, pronto, isto agora não é aqui para esta conversa, mas porque daria aqui muito pano para mangas, como nós dizemos, mas eu penso que a longo prazo, eu não estou assim tão confiante que as agendas da Rússia e da China sejam compatíveis. Sejam as mesmas. Não sei se são compatíveis. Não sei se são. Porque historicamente a China e a Rússia sempre foram países inimigos. Okay? Nunca foram países amigos. E eu acho que este casamento que nós temos agora é um casamento de conveniência. Okay? Acho que tem um risco, tem uma diferença racial também, né? O chinês e o russo. O russo é o russo é um cara diferente, né? Enfim, acho que também tem uma incompatibilidade etnias ali entre eles. Acho que é um casamento de conveniência. Acho que essa é a palavra, essa é a expressão que acho que pode ser legal nesse momento. Acho que é bom para cada um dos dois ter essa parceria nesse momento. A China compra petróleo da Rússia e a Rússia recebe de volta tecnologia, enfim. E a China usa a Rússia para desgastar o seu grande adversário geopolítico, são os Estados Unidos e o Ocidente também. Ou seja, a Rússia é muito conveniente para a China por várias razões, incluindo como testa de ferro da China. Okay? Vamos adiante. Acordo entre Estados Unidos e China sobre o comércio e terras raras também passou meio desapercebido. Acho que o mercado já tinha melhorado muito em função, né,
depois do início da bagunça lá, do dia da libertação lá e tal, o mercado piorou e voltou muito rápido. Eu acho que o mercado já precificava que alguma coisa vai acontecer enfim, de acordos comerciais. Então, acho que é um primeiro passo aí, né, os Estados Unidos se debatendo para tentar diminuir um pouco o tamanho da balança comercial negativa que ele tem contra vários países, principalmente contra a China, né? Eu acho que, como tu disseste, o mercado já tinha precificado, ou melhor, o mercado tem-se comportado de uma forma que eu acho um pouco estranha, considerando o que está a acontecer. Ou seja, nós temos muita incerteza ainda face às tarifas, porque vem aí a meta de 9 de julho, não é? Que o Trump impôs, e há muito pouco ainda definido. Ainda hoje vimos que os Estados Unidos estão novamente a ameaçar o Japão, por exemplo, com tarifas muito altas. Portanto, existe muita indefinição e muita incerteza face às tarifas, e eu estou a achar que o mercado está-se a comportar de uma forma um bocadinho, como é que eu posso dizer? Complacente. Está a ser complacente o mercado, ou seja, está-se a comportar aqui a bater recordes todos os dias. O Nasdaq bate um novo recorde, o S&P 500 bate um novo recorde. Parece que estamos aqui a viver a época dourada. Mas não estamos a viver a época dourada. Os riscos que nós temos, já falámos aqui da geopolítica, que se mantêm riscos geopolíticos. Não nos podemos esquecer que também há uma guerra muito, muito importante na Ucrânia. Pronto, enfim, muitos riscos geopolíticos. Temos muita incerteza quanto a esta questão das tarifas. Temos a maior economia do mundo, os Estados Unidos, também com as suas próprias incertezas intrínsecas, agora a nível fiscal, etc., mas se calhar já falaremos disso mais à frente. E eu estou a achar que o mercado comporta-se como se estivesse tudo top. Não dá para vender, pô. Esse que é o negócio. Eu tenho que falar aqui. Como é que você vende Estados Unidos? Não tem como, pô. Vai ficar na frente? Tá tudo errado e a bolsa só sobe. E na hora que melhorar? Na hora que melhorar, esse negócio explode. Não sei. O que eu sei é que, pronto, houve uma boa notícia, não aconteceu nada, não é? Porquê? Porque as boas notícias já estão todas precificadas. O cenário que está precificado neste momento, é o cenário do caminho das borboletas, em que tudo vai correr bem. Percebes? É isso aí. Agora, quando houver uma má notícia, não esperem a mesma coisa, porque o mercado vai reagir. Mas eu acho que eu estou esperando essa reação do mercado já tem tanto tempo, Ricardo, que eu desistia. Né? O mercado já tem quanto tempo que os Estados Unidos sobe. Ele vai subindo, aí tem aquele... Ele tem um solucinho, mas já vai para a máxima de novo, em nova máxima, e soluço de novo, em nova máxima, e assim já estamos há quanto tempo? Desde a volta da Covid. E eu espero que assim continuemos. Atenção, eu acho que isso é ótimo. Eu voto nisso. Ótimo. Agora, eu temo que o que está a acontecer no mercado não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Mas nem é só nisto, é em várias outras coisas. Por exemplo, a capitalização de algumas empresas face aos seus ganhos está incrível. Estamos a falar de tipo 30 vezes. Estamos o preço earnings, né? O preço lucro está no nível mais baixo. Exatamente. É incrível. É incrível. Portanto, eu espero que as coisas continuem assim, mas eu estou um bocado cauteloso, porque eu penso que quando começarem a sair aqui más notícias, e acho que se calhar vamos ter alguma má notícia, sobretudo dentro deste tema das tarifas, acho que não vai correr tudo bem, ainda vai haver, como tu disseste, mais soluços. Cada vez que houver um soluço, as pessoas estejam preparadas, porque isto vai abanar, vai ter volatilidade, vai. Vai ter volatilidade. Mas pronto, vamos então avançar para o próximo. Para o próximo, vamos lá então. Inflação reacelera, Fed vai cortar juros em julho? Truco? Eu acho que é setembro. Não reacelerou, né? Isso aí tá muito... A inflação dos Estados Unidos tá um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, já tem um tempão, né, Ricardo?
É 0,10 para um lado, 0,10 para o outro, né? Sim, mas assim, Acho a difícil inflação... cortar em julho. A inflação é assim, a inflação nos Estados Unidos subiu um bocadinho, é verdade, subiu um bocadinho. Mas teve um repique do petróleo, né? Sim, exato. Terá a ver algo com isso, terá a ver também com fatores sazonais. Por outro lado, a economia americana continua a dar sinais de vitalidade, continua a mostrar uma grande resiliência. Vamos ver agora amanhã que saem os dados do emprego americano. Vamos ver o que é que diz. Eu penso que os dados amanhã vão ser chave para a tomada de decisão da Fed. Agora, existe aqui também outro fator, Bochá, que é a pressão política da Casa Branca sobre o pobre Jerome Powell. Não é fácil ser Jerome Powell, pá. Não. Nesse momento, o Trump ligou todos os maçaricos em direção ao Powell ali. O Powell está sofrendo, assim como também foi aqui no Brasil também, com o Roberto Campos e o atual presidente brasileiro ali também, né, atacando, que tem que cortar juros, não sei o quê. A retórica é muito boa de quem tá de fora, né? De quem é o executivo, né? Ataque, pá. E aí quando ele bota o cara que é o cara dele não corta juro, porque não tem como cortar, né? Então, Aliás, existe um método. Quem é que meteu lá o Powell? Foi o Trump. Em 2017. Foi o Powell, é verdade. Sim, foi o Trump que colocou, é verdade. Em 2017, sim. Tá bravo com o Powell à toa. Acho que é à toa. Poxa, a inflação nos Estados Unidos está controlada. Eu acho que está controlada. Veio de um pico muito alto. Poxa, os Estados Unidos mas continua a existir um risco. Mas continua a existir um risco inflacionário que está ali. Claro, e o juro está no patamar para segurar esse risco inflacionário. Exatamente. E não é só isso. E a economia americana continua a dar sinais de resiliência. Portanto, a economia americana não está a precisar de levar ali uma injeção de adrenalina. Não está a precisar, não é? Portanto, se a economia está crescendo e a inflação não está caindo, é sinal que o juro está no lugar correto, ou até precisa subir um pouquinho, né? Não é o movimento de corte agora. Eu acho que, se calhar, se um especialista neste tema fizesse uma análise da situação, se calhar tenderia mais a dizer que o que precisamos é de uma subida das taxas de juros nos Estados Unidos do que de um corte. Estou de acordo. Agora, Trump quer que Powell corte os juros, porquê? Porque Trump está aqui no processo de acrescentar entre 3 e 5 trilhões à dívida americana. Portanto, Trump sabe que os Estados Unidos já gasta neste momento mais a cobrir os juros da sua dívida do que em defesa, por exemplo. Ou seja, o que Trump quer é juros baixos para ter uma dívida baixa, ou seja, para continuar a pedir emprestado barato ou grátis quase, não é? Porque, basicamente é isso que Trump quer, que Trump está a pedir emprestado ao futuro. A política Trump vai ser boa para muita gente, agora com este novo pacote fiscal, vai ser boa para muita gente agora, mas eu acho que a longo prazo esta Big Beautiful Bill do Trump vai ser uma cruz que os Estados Unidos vão carregar. Vai ser mau. Eu acho que vai ser mau. No curto prazo vai ser bom, ok? Mas no longo prazo vai ser... Exato, mas no longo prazo vai ser mau. Acho que mesmo para o crescimento no longo prazo, e hoje havia um gráfico muito interessante no Financial Times que ilustrava isso. Ou seja, vamos ter um ano de crescimento, um ano ou dois de crescimento, mas depois vamos ter tipo 10 anos de menor crescimento por causa disto, ok? E depois não é só isso, já que estamos aqui no tópico do pacote fiscal do Trump, eu acho que é também a questão moral. Eu acho que também é difícil de justificar a transferência de riqueza do segmento mais pobre. Pá, eu não sou socialista, ok? Eu estou a dizer isto, mas não sou socialista, mas acho difícil de justificar moralmente a transferência de riqueza dos mais pobres para as pessoas que não são tão pobres. Acho difícil. Por exemplo, os cortes no Medicaid
possivelmente vão afetar até 12 milhões de pessoas, das 12 milhões de pessoas mais pobres nos Estados Unidos. E depois que isto faça parte de um pacote em que os que beneficiam são os que estão melhor, moralmente também acho difícil de justificar. Pronto, tinha que dizer isto aqui, desculpem, mas pronto. Enfim, eu acho que todo o pacote que você dá mais dinheiro para né, aumenta o problema fiscal de estados que já têm dificuldade, né? Os Estados Unidos já tem uma dívida trilionária, gigantesca, crescente, né? Que explodiu, principalmente depois da 2008, depois da Covid, né? Exato. 2 picos aí de... Já tem um problema fiscal grande, deveria atacar isso para tentar diminuir esse negócio, controlar isso, que é mais ou menos o problema que a gente passa aqui no Brasil também, o problema fiscal no Brasil é muito grande. Enfim, controlar isso de alguma forma para a dívida não ficar um negócio explosivo. Qualquer iniciativa contra isso, eu tendo a ficar mais receoso de que a gente ali na frente possa ter um tombo maior em PIB, enfim, em condições gerais da economia. Eu acho que esta Big Beautiful Bill não sou defensor dela, mas pronto. Não é tão beautiful assim. Não é tão beautiful, não, é verdade. Bom, e vamos então. Próximo slide. Ouro fecha em queda. Você que gosta do ouro. Fecha em queda aqui um pouquinho, né? Ele tá lateral ali, já tem. Ele tá lateral ali, já tem algum tempo. 3.300, vamos pôr aqui um gráfico do ouro. Aqui já não víamos um gráfico há algum tempo. Ele tá lateral, né? Olha lá, muito tempo no... Está aqui, gráfico diário do ouro. Aqui nos 3.343, portanto, acima dos 3.300. Eu penso que o ouro mantém um viés de subida. Eu acredito que o ouro vai continuar a subir. Eu não sei se ele vai subir, Ricardo, mas cair é duro de ver, né? Cair é difícil de ver o ouro caindo. Talvez ele continue lateral como ele está aí agora, mas cair eu não acredito, cara. Eu estou a ver o ouro a subir outra vez. Outra vez e estou preparado para ficar aqui gravado a dizer que estou a ver o ouro a subir outra vez. Porquê? Há vários fatores. Olha, os bancos centrais, tipo o Banco Central chinês, indiano, etc., continuam com compras maciças de ouro como parte do seu processo de menor exposição ao dólar, da desdolarização, ok? Portanto, compras dos bancos centrais. Continuamos com muita incerteza económica. Quanto às perspectivas de crescimento económico global, o espectro das tarifas continua a pesar sobre estas perspectivas. A Europa, como tu disseste, está mais uma vez a abrandar. Os Estados Unidos vão entrar ali num período de crescimento, mas vai ser um período de crescimento com muita instabilidade política. Não nos podemos esquecer, isto é importante, em agosto, o Senado americano vai ter que aprovar a subida do teto da dívida outra vez, ok? E nós sabemos muito bem o que é que tem acontecido, ok? Vai haver outra vez incerteza aqui. Esta incerteza vai ser positiva para o ouro, porque o ouro é um ativo de refúgio. Por último, outro fator que eu acho que vai oferecer suporte ao ouro é o enfraquecimento do dólar. O dólar vai continuar a enfraquecer, ok? O mundo, neste momento, olha para ativos americanos, como por exemplo os treasuries, já de uma forma algo diferente em relação àquela em como olhava há 10 anos atrás. Os treasuries americanos já não são vistos como tão seguros como eram antes. E uma das razões para isto é então o crescimento da dívida americana, que até vimos que há pouco tempo houve aí um corte no rating da dívida americana, justamente por causa disto. Ou seja, nós temos aqui um cenário em que o dólar é muito provável que continue a cair. E o dólar, ao continuar a cair, isso é positivo para o ouro. Porquê? Porque o ouro é precificado em dólares e quanto menos vale o dólar, mais dólares vale o ouro. Portanto, eu acho que aqui esta conjugação de fatores, para mim, indica que existem condições para que o preço do ouro continue a subir. Posso estar errado, é claro que sim. Não, eu acho que o ouro tem um piso. Com tudo que você disse, eu acho que o ouro tem um piso. É muito difícil a gente ver o ouro cair. Se ele vai subir, eu acho que vai depender de algumas condições, mas cair eu acho realmente difícil que a gente veja caindo.
Sim. Próximo ponto. E ambiente de risco estável e novas possibilidades comerciais no radar. Eu não sei se... É meio um pouco que a gente já conversou aqui, né, Ricardo? É questão geopolítica, questão comercial. A gente meio que já abordou esses temas todos aí. Temos várias incertezas no radar, mas o mercado não cai. O fato é esse, né? O ambiente de risco é instável. É instável no sentido em que tem havido volatilidade. Mas é uma volatilidade com um viés muito positivo para os mercados, porque tem havido volatilidade, mas a volatilidade acaba sempre por dar em subidas. Volatilidade para cima. Volatilidade para cima, exato. Há correções, há pullbacks, etc. Mas o viés do mercado, ou seja, o risco, mantém-se um risco de subida, a meu ver. Eu também acho que é mais ou menos por esse caminho. E aí chegamos na nossa terrinha aqui. Vamos lá, Brasil. então. E aí eu sugeri esse item, Selic atinge o teto e o mercado já olha para 2026. Eu acho que o Selic acabou a alta da Selic, né? A última reunião do Copom eu acho que ele já botou o gato no telhado, deu muita pressão, inclusive, dentro do partido. Eu acho que a gente talvez comece a ver cortes aí no início do ano que vem. Já mirando a eleição também, né? Começa a ter cortes. Aí fala, mas vai cortar muito juro? Mas, cara, não vai. Né? O juro real brasileiro é alto e ele vai continuar alto por questões fiscais. O nosso fiscal é ruim, é bagunçado e não vai melhorar o fiscal daqui até a eleição. É zero chance. E se o governo for reeleito, aí não tem melhora nenhuma no fiscal. Vai ser essa confusão mais 4 anos. A gente precisa de um governo mais comprometido, mais responsável fiscalmente para botar as contas no lugar, pessoal. Propor ajustes. Né? O governo atual não vai propor nenhum ajuste. Um novo governo, talvez, que propõe ajuste, pessoal. Vamos fazer uma nova reforma da Previdência. Vamos fazer uma reforma administrativa, limitar o funcionalismo público dentro dessas camadas, dentro de faixas. Enfim, o que a gente tem hoje é meio uma bagunça institucionalizada. O judiciário legisla em causa própria, ele aumenta o próprio salário o tanto que quer, o legislativo vai atrás também, aumenta o salário dele como quer, e isso tudo impacta muito contas públicas, e a gente não vai ter, na minha visão, nenhuma melhora, mas nenhuma melhora até a eleição de outubro do ano que vem. Então a gente vai falar mais do mesmo aqui todo mês, Ricardo, que vai ser sempre esse assunto. Uma coisa, sempre... os nossos ouvintes brasileiros com certeza que sabem isto, mas aqui para os nossos ouvintes portugueses, como é que está a inflação no Brasil e como é que estão os juros? O número da inflação, o último número de inflação do IPCA, girando perto de 5,30, 5,20, 5,30 anual. E juros, o Selic está 15. Ou seja, a gente está rodando um juro real de quase 10% ao ano no curto prazo. É o que eu ia dizer. Mas a curva ali na frente já embute cortes. Né? A curva de juros já embute alguns cortes para o ano que vem. Até o final do ano não. Diz-me uma coisa, as poupanças no Brasil devem estar a crescer muito, não? Porque é um bom ambiente para se ter poupanças. É rentismo que a gente chama aqui no Brasil, né? O rentismo. Pois, exato. O dinheiro não vai nada para o setor produtivo, não tem investimento praticamente. Quem vai investir num cenário desse, né? Você com não consegue pegar dinheiro, desses, você não consegue pegar dinheiro emprestado. E aí você vê um volume... Hoje de manhã eu estava participando de um outro programa, aí você vê o volume diário da Bolsa Brasileira afundando. Por quê? Porque não tem interesse em compra de ativos com renda variável. Para quê? Se o juro real é 9%, 10% ao ano. Né? Compra o juro real e fica quieto, não precisa trabalhar. Então acho que é mais ou menos Esse juro real é incrível. É incrível. É absurdo. É absurdo e não dá para ficar por tanto tempo nesse ponto. Né? Nós temos... A gente vai ter... Mas o que é que está por trás disso? O que é que está por detrás disso? É o medo... É o trauma da inflação dos anos 80, que as pessoas temem que volte, da hiperinflação, é isso? Isso também é um ponto. Eu acho que tem... A conversa do Brasil é uma conversa muito longa, tá? Então a gente tem bastante segurança jurídica. Temos tempo, não há problema. Então, a gente tem bastante segurança jurídica, né? No momento, o STF, enfim,
Alguns acham que está correto, outros acham que não, mas o fato que o STF está se intrometendo muito em vários assuntos, isso traz muita insegurança jurídica. O governo atual não tem uma proposta para controle de gastos, ele tem propostas para aumento de impostos, então ele vem para cima para aumentar impostos, isso também favorece criar um ambiente ruim, né? E como as contas públicas não estão no seu melhor momento e tem um viés de piora, eu acho que isso está ajudando o mercado a forçar a taxa de juros mais para cima. Acho que mais ou menos essa é a história do Brasil no curto prazo, contada rapidamente. E não vejo muita saída. A gente precisa... O Brasil precisava de alguma coisa que unisse, ou que pelo menos fizesse os opostos conversar um pouco mais. Também não tem. Acho que, assim como o resto do mundo, o Brasil está muito polarizado. Os dois lados não se conversam e as instituições estão no meio que se debatendo, né? Uma instituição é mais dominada por um lado político, outra instituição é mais dominada por outro lado político. As instituições ficam se debatendo bastante nesse processo, que também não ajuda. Ou seja, não está tão bem assim a nossa imagem. O que não fica tão ruim, porque o PIB do Brasil cresce. Realmente, o Brasil está crescendo quase 3% ao ano, 2,5%, 3% ao ano. Porque o agro é uma máquina. E o agro não precisa do ambiente político, né? O agro precisa de financiamento, é verdade. Aí existe financiamento subsidiado. O juro que tem no mercado não é o mesmo juro que o agricultor pega. Olha. Existe um plano safra que é juro subsidiado para o agricultor. Então ele pega dinheiro subsidiado, produz, exporta, e isso está trazendo divisa para o Brasil, está gerando PIB, enfim. Esse ano a gente vai bater recorde de safra, mais um ano de recorde de safra, de milho, enfim, de soja, dos principais produtos. O Brasil segue bombando nessa área, mas a indústria há 40 anos que não sai do lugar, a gente não tem um avanço tecnológico, enfim, a gente não está na hype aí que os Estados Unidos estão também, como a Europa também não está, no Brasil também não tem nada, muito pouca coisa nesse sentido. Enfim, difícil de ver uma luz no fim do túnel do Brasil aqui, a menos que em algum momento todo mundo vira e fala assim, pessoal, pô, beleza, eu levanto a mão, eu concordo, vamos, eu aceito, eu abro mão de uma parte minha aqui, acho difícil isso acontecer, então a gente vai vivendo essa... Sabe aquele filme do Feitiço do Tempo, com o Bill Murray? Do Groundhog Day. The Groundhog Day. Que todo dia ele acordava no mesmo dia, quem não viu o filme aí? Sim. Ele acorda no mesmo dia, aí vive o dia, dorme e acorda no mesmo dia de novo. O Brasil é mais ou menos isso há 40 anos, há 30 anos, desde a redemocratização, que parece que a gente está sempre acordando no mesmo dia. Aqui em Portugal esse filme chama-se O Dia da Marmota. É o Dia da Marmota. Aqui no Brasil é o Feitiço do Tempo. O Dia da Marmota. O Groundhog Day. Grande esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Muito bom. Com o Bill Murray e a Annie MacDonald. Andy McDowell. Annie McDowell, exatamente. Ela faz ela é a mocinha. Para mim, um dos mistérios do Brasil, já que estamos a falar de setores da economia, para mim é um mistério como é que o turismo no Brasil não tem mais perfil dentro da economia brasileira. Acho que se compararmos por exemplo, o número de visitantes anuais que o Brasil recebe com a diversidade de oferta, com o tamanho, é incrível que o setor do turismo não seja mais representativo para a economia brasileira. Eu acho que aí vai. Como é que um país como o Brasil recebe menos pessoas por ano do que, sei lá, uma cidade de província portuguesa, do que tipo o Porto? Recebe menos pessoas do que o Porto. Tem algumas questões aí. Primeiro que o Porto é perto de tudo, né? O europeu faz uma viagem para o Porto, é perto. Um voo Estados Unidos, Porto, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, um voo de 5 horas. Né? Não, é mais. Pô. Dá o quê? 6 horas? Enfim, um voo lá de cima para... Nova Iorque é tipo 9 horas, 8 horas, uma coisa assim. Será que deixa tudo? 8 horas, sim. 8 horas, 7 horas. 8 horas, 7 horas, sim.
O nosso voo é mais longo. De Nova York para cá deve dar o quê? Deve dar umas 11 horas, sei lá. É mais longe, tem questão de violência. Você prefere ir para um lugar que você não vai ser assaltado? Ou você prefere ir para um lugar que você tem risco de violência? Tem propaganda falando disso todo dia no Brasil, né? Violência. Mas essa questão da distância, sim, a violência pode ser, mas a distância eu acho que não, porque, por exemplo, se olhares para países como a Austrália e a Nova Zelândia, eles ficam ainda mais longe de tudo. É verdade. E recebem muita gente, não é? Recebe muita gente. Eu acho que a gente tem que se comparar o turismo nosso com o turismo da África do Sul, por exemplo. Como é que a África do Sul vai no turismo? O que eles... Acho que bem, é? Melhor do que o Brasil. Melhor do que o Brasil. Melhor do que a gente. Eu acho que a gente tem alguns... E a África do Sul também tem problema de segurança também, talvez não tanto quanto a gente aqui, mas também... Não, acho que tem mais. A África do Sul tem mais problemas de segurança do que o Brasil. Eu estive lá no passado, a Cidade do Cabo é muito tranquila, cara. Muito tranquila. O Rio de Janeiro realmente é um lugar meio... Tá um pouco inóspito ali. Visitar o Rio de Janeiro hoje em dia... Para quem não é carioca, para quem não conhece ali, eu acho que é um negócio meio complicado. Talvez isso tenha muito impacto na vida de turismo. Mas realmente, os preços no Brasil do turismo não são baratos. Sim. Né? Não é barato, muita coisa dolarizada. Então, o bônus da moeda ser mais fraca, do nosso custo de vida ser mais barato, muitas vezes não aparece, principalmente para o turismo de luxo, né? Ele não aparece. Enfim, tem algumas questões aí. Não sou especialista na área, não, mas estou pensando aqui alto o que poderia melhorar, né? Mas de certeza que é um setor a melhorar. Bom, tem coisa. Próximo e ativos brasileiros pressionados por incerteza política. E também não sou muito fã dessa... Tem um pouco de pressão nos ativos brasileiros, mas é pequena. A Bolsa Brasileira está perto das máximas... Eu vou pôr aqui o gráfico do Bovespa, do BRA 50. Bota o gráfico da Bolsa aí pra gente ver. O Bovespa é muito contaminado. O Bovespa é muito contaminado pelo setor financeiro, tá? Então ele dá a impressão de que o Brasil está indo muito bem, que as bolsas as ações estão nas máximas, mas não estão. Quem está na máxima são os bancos. Petrobras já está longe das máximas, Vale está muito longe das máximas, que são duas empresas importantes, as empresas de consumo também muito para baixo, o juro impactando muito fortemente construtoras. Fica uma impressão de que a gente está vivendo aí um céu de brigadeiro no mercado, mas isso não é real por conta, principalmente desse movimento dos bancos. Se bancos fossem menos influentes no índice, o índice estaria mais baixo. Esse é o recado aí. Enfim, a análise que eu acho que tem que ser feita nesse momento. Ou seja, o Bovespa é só se olhar o EWZ. Se olhar o EWZ brasileiro, que é dolarizado e ele tem menos influência dos bancos, ele está bem para baixo na comparação com a máxima da vida. Né? Com a máxima da vida. Está muito para baixo. Acho que isso mostra um pouco, da influência que os bancos têm nesse momento no índice, que estão forçando o índice para cima. Essa é uma coisa. E o dólar, né? O dólar caiu bem e tal, meio em linha, né? O dólar caiu bem, meio em linha com o que está acontecendo com as outras moedas do mundo, né? O euro, acabou de falar aí, está na máxima, a Libra está na máxima, está todo mundo nas máximas contra o dólar. Acho que o dólar perde espaço contra todo mundo, né? O dólar perde espaço contra todo mundo, aqui não é diferente. Sim. E aqui ainda tem um incentivo grande do diferencial de juros para o Brasil e Estados Unidos, está em níveis, né, muito elevados. Estados Unidos a 4,75, Brasil a 15, nós temos mais de 10% de carry trade aí no real, então é muito caro ficar comprado em reais. Ficar comprado, em dólares contra reais no Brasil, porque o diferencial de taxa de juros é muito grande. O diferencial de 4 centavos, mais de 4 centavos por mês esse mês agora estava. A rolagem foi 43 pontos, ou seja, mais de 4 centavos. Então, se você fica comprado no dólar e o dólar fica parado, você perde 4 centavos por mês. É muito difícil para você apostar contra o real nesse momento. Os motivos é o juro muito alto. Se o Banco Central resolver cortar juros, a gente talvez volte a uma normalidade nesse sentido. Enfim, acho que a gente está... Né, o real está no melhor preço desde o final do ano passado, quando teve o pico do dólar 6 e pouco, né, 6,30 chegou a bater. Nós estamos no melhor preço. Acho que tem um preço relevante ali. A mínima do ano passado, que é 5,35, 5,33, alguma coisa assim. Eu acho que é o preço a ser mirado aí, que eu acho que a gente deve ir lá
não deve demorar muito para a gente bater esse preço. 5,35, 5,33, aí lá veremos o que pode acontecer. Né? Esse é o gráfico do real, exatamente. Bota ele no... Esse é o diário? Este é o gráfico mensal, né? Não, este é o mensal. Mensal, bota no semanal. Semanal já vai pegar. Você vai ver que tá vendo ali, é isso aí, esse preço aí que você tá. É a mínima do ano passado, tá vendo? Depois ele arranca para cima. Uhum. Você vê como é que ele bate várias vezes. Depois que ele rompe, ele volta várias vezes nesse nível de 5,35. Sim. Arranca para a máxima do ano passado, depois vem caindo e já estamos pertinho de novo. Estamos perto ali, coisa de mais 2%, a gente bate nesse preço aí. Mais uns 2% de queda. E aí veremos se tem água né, quem tem água no cantil ainda depois de bater nesse preço. Se o mercado repica. Final de ano sempre tem uma pressão grande de saída de câmbio do Brasil. As empresas mandando dividendos fora, enfim. Ano que vem é um ano de eleição, que tradicionalmente é um ano que o dólar fica mais pressionado. A menos que, poxa, existe um cenário ideal para o mercado financeiro. Que seria... Eu acho que nesse momento, acho que o mercado entende que se o Tarcísio fosse o governador de São Paulo, fosse candidato e fosse eleito presidente, é o cenário ideal. Eu acho que teríamos um rally histórico se acontecesse um negócio desse. Acho que a bolsa ia subir para, sei lá, 200 e 250 mil pontos, o dólar ia afundar de novo, porque é o cara que... Ele é do governo anterior, mas ele é um cara mais para o centro. É um cara mais equilibrado. O Bolsonaro não pode ser chamado de equilibrado, né? O Tarcísio é um cara mais equilibrado. E acho que o sonho de consumo do mercado é se ele fosse candidato e tivesse reais, né? Se tivesse reais condições de ganhar, ser eleito presidente e tal. Acho que aí seria o André Esteves, que é o presidente o principal sócio do Banco Pactual, né? Do BTG aqui no Brasil, BTG Pactual. Disse que seria o rally, a mãe de todos os ralis. A mãe de todos os ralis. A mãe de todos os ralis, se o Tarcísio fosse eleito presidente. Eu acho que eu estou com ele. Acho que se o Tarcísio fosse eleito presidente, o mercado ia explodir. Realmente, acho que era, pelo menos no primeiro momento. Aí depois, durante o governo, eu não sei, mas o início de governo ele teria um apoio maciço do mercado financeiro, do empresariado. E eu acho que teria um movimento muito forte de melhora. A ver. Até outubro tem muita coisa para acontecer. Vamos ver. Pronto, estamos aqui a chegar aqui perto do final. Normalmente, acho que esta semana que não combinamos, mas normalmente fazemos sempre uma sugestão, um momento mais cultural em que fazemos uma sugestão de um livro ou de um podcast. Sugiro O Feitiço do Tempo, quem é brasileiro aí, assistiu o filme do Bill Murray. É um filme muito bom, um clássico. Para mim é um clássico, quem não assistiu ainda tá precisando assistir. Outro dia eu assisti com as minhas filhas. E eu vou minhas filhas para assistir. Eu vou sugerir uma série americana, já com 20 anos, que se chama The Wire. Não sei se vocês conhecem. Uma série da HBO, The Wire, O Arame. Que é uma série muito boa. Tem cinco seasons e é sobre os gangsters em Baltimore. Uma cidade americana, eu acho que já ouvi, do Maryland. E depois se foca um pouco sobre a polícia, um pouco sobre os gangsters, mas aquilo tem muitas referências à cultura clássica, às tragédias gregas, é bastante interessante. E para as pessoas que são do mercado, eu acho que é muito interessante porque... Pronto, aquilo ali é um ambiente em que estão ali os gangsters a vender a sua droga, não é? Cada um quer dominar a sua esquina de rua e temos muito a aprender ali sobre as leis do mercado, olhando para aquilo. Depois há também os políticos locais e a forma como alguns se deixam corromper, como alguns são mais idealistas. Eu penso que é quase como uma obra clássica em que, de uma forma muito destilada, encontramos as várias essências do ser humano ali dentro de um ambiente que reflete também um pouco o que acontece nos mercados, a oferta, a procura, as forças exógenas, as pressões políticas, os desequilíbrios dos sistemas que não permitem que as coisas funcionem. Eu recomendo muito o The Wire, se quiserem ver. Já antigo, mas vale a pena. É isso aí. Obrigado de novo pela parceria, Ricardo, aqui com o pessoal, principalmente com a nossa audiência aqui no Brasil. Obrigado por trazer seus pontos aí de vista, de quem está de fora, do Brasil principalmente.
e quem está mais dentro da realidade do Ocidente, aí, dos países os países mais ricos, né? Europa e Estados Unidos. Obrigado por participar, obrigado pelo tempo. E vamos para mais, né? Vamos ver o que acontece esse mês. Acho que é difícil as bolsas caírem esse mês, mas veremos. Eu espero que não. Eu tenho um pouco de medo por causa daquela meta do dia 9 de julho, mas vamos ver. Olha, sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigado por me receberem. Muito obrigado ao resto da equipa aí em Florianópolis e um grande abraço aqui para os nossos espectadores. Vamos lá. Valeu. Abraço.